A moda em Brasília não é apenas sobre tendências, é sobre identidade, cultura e a construção de um legado que atravessa gerações. O Brasília Shopping tem sido um catalisador dessa evolução, não apenas como um centro de compras, mas como um epicentro cultural que molda e reflete o estilo da capital. Hoje vamos explorar como este espaço icônico tem contribuído para o cenário fashion de Brasília através de suas iniciativas ao longo dos anos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Estilo Brasília. Eu sou Rosa Guimarães, consultora de imagem, pesquisadora de tendências e futuro. E hoje, no nosso episódio do Estilo Brasília, cujo tema é o Brasília Shopping e o cenário fashion da capital ao longo dos anos, a gente vai conversar com duas figuras centrais na história do nosso Brasília. Cláudia Pereira, a grande mulher atrás do Brasília Shopping desde a sua idealização. Mineira, nascida em Lavras, Cláudia veio para Brasília aos 10 anos, se formou em Sociologia e Antropologia. Nos anos 80 se destacou na produção cultural, sendo responsável por peças teatrais, shows e filmes. Em 1991, uniu-se a seu irmão Paulo Otávio, fundando o Departamento de Marketing e Comunicação da empresa, e no mesmo ano criou a Gabinete C, a agência de publicidade e comunicação, onde atua como sócia-diretora. Além de empresária de sucesso, Cláudia participa ativamente da vida cultural, social e política de Brasília e é uma das mentes criativas responsáveis por muitas iniciativas culturais de Brasília, do Brasília Shopping e também do projeto Estilo Brasília. Seja bem-vinda, Cláudia. Uau, nossa, que história, hein? Nossa, a gente quer conhecer essa história. Pois é, Rosa, muito obrigada. Obrigada aí por me receber, é uma alegria estar aqui com vocês. Um prazer muito imenso. Obrigada. E estamos aqui também com Renata Monerá, nossa profissional de excelência que está à frente da gerência de marketing do Brasília há quase 8 anos. Da junção de uma geminiana inquieta e uma organização que permite a criação de narrativas apaixonantes pelo negócio do varejo e por Brasília. Dessa mulher já nasceram pilotados projetos como Celebre a Maturidade, Conexão 22, em homenagem ao bicentenário da Semana de Arte Moderna, vários natais premiados pela Abrace, e o aniversário de 25 anos do Brasília e muitos eventos de moda. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada. É o nosso primeiro programa. Eu estou super empolgada, né? Do lado da minha mentora. Super especial essa estreia. Bom, vamos começar pelo começo, né, Cláudia? Vamos na origem. Na origem. Você que participou da história desse projeto Brasília Shopping, da construção, da idealização. Conta um pouco pra gente sobre a história do Brasília e como é que foi essa ideia do grupo Paulo Otávio de ingressar no mercado de shopping center. Uau! Bom, são circunstâncias. Eu acho que do ponto de vista empresarial, os cenários te propiciam determinadas possibilidades. E o Brasília foi uma dessas possibilidades, esse terreno central, né, numa área espetacular da cidade. E em sendo assim, e sendo nós da família Pereira apaixonados por Brasília, a gente não poderia ter nenhum outro arquiteto que não fosse aquele que soubesse dialogar com essa história magnífica que é a história da arquitetura, da arte, da ousadia e da inovação que é Brasília. E aí convidamos Rui Otaki. E foi talvez uma escolha extraordinária e muito fortuita, porque Rui é um discípulo de Oscar. Engraçado, ele é um paulista, mas sempre esteve com os olhos voltados para o Rio de Janeiro. E Rui, então, imediatamente se colocou numa situação de que, uau, o que eu vou fazer? Como que eu vou dialogar com essa cidade? E ele buscou, então, um formato que tivesse, de alguma forma, esta coisa curvilínea que está na mente do Oscar, mas não está na estrutura dos prédios de Brasília. Sim. E ele faz, então, essa estrutura curvilínea, que foi, na verdade, naquela época, uma coisa que gerou até apostas entre as pessoas da cidade, queriam saber como que essas torres iriam se encontrar, né? Em que momento essas torres se encontrariam. Enfim, são histórias de Brasília, histórias da nossa cidade modernista,
E eu acho que é isso. Então, assim nasceu o Brasília Shopping, com esse espírito para dialogar com essa arquitetura inovadora, com a modernidade da cidade, com a sua estética e com o seu design. Então, esse é o princípio do que se pensou sobre o Brasília Shopping. Nossa, que fantástico. E o Brasília, nesses 27 anos, ele tem assim, uma longa história, né, de promoção da cultura, da arte, da moda em Brasília. Vocês têm organizado e apoiado uma série de iniciativas, né, ao longo desses anos que têm contribuído, né, para a formação da nossa identidade cultural como capital, para a valorização do estilo do brasiliense, né, essa pessoa que vive numa cidade que foi um sonho e que virou realidade no conceito modernista. A gente teve muitas exposições relevantes e você, né, Cláudia, teve à frente de muitas dessas iniciativas culturais e de moda. Como é que você vê o Brasília se posicionando como esse influenciador de moda na capital? Como é que tem sido essa construção? Bom, vamos começar pelos primórdios da história. A gente entende o seguinte: todas as cidades, em qualquer lugar do mundo, as pessoas têm orgulho da sua cidade. E Brasília, particularmente, é uma cidade que tem uma história muito especial. Acho que poucas cidades no mundo, né, têm a história que Brasília tem. Essa saga de brasileiros de norte-sul, leste-oeste, vindo para a cidade, para construir essa cidade. Este sonho de uma nova capital modernista, esse princípio de modernidade, né, que é a alma dessa cidade e que é o pulo do gato da história do Brasil. O Brasil muda completamente com a construção de Brasília. Até então, o Brasil era um país agrário. Sim. A modernidade chega através de Brasília. E, curiosamente, chega abrindo as fronteiras do Brasil. Então, Brasília é um orgulho, né, para todos nós que lutamos pela consolidação dessa cidade. Então, como uma sociedade bairrista que olha a sua estética, a sua arte, a sua história, a ousadia, a inovação, a cultura como a base de uma sociedade moderna, né? Nós trouxemos isso para dentro do Brasília Shopping. Porque nós entendemos que comunicação se faz dialogando com a sua sociedade. Comunicação se faz estabelecendo elos com aquilo que tem valor para aquela sociedade. Então, foi assim que, desde a inauguração do Brasília, o Brasília nasceu como o 37º monumento da cidade de Brasília. Naquela época, era uma ousadia, e nós fizemos um cartaz deslumbrante com 36 grandes obras de Brasília, em que o Brasília Shopping era a 37ª grande obra da cidade. Esse cartaz foi encartado no Correio Brasiliense, 100 mil exemplares. As escolas de Brasília correram, todas queriam aquele cartaz, porque o cartaz era um cartaz gigantesco e ele perguntava: você conhece os monumentos de Brasília? E aí estavam todos, estava Sesquiate, Bruno Giorgio, estava lá Atos Bulcão, estava lá Oscar, estava Lúcio, e estavam todos que fizeram dessa cidade, né, Sesquiate, claro, tudo que ela é, esse grande monumento artístico a céu aberto. Né? Aliás, patrimônio cultural da humanidade. Então, a partir dessa lógica e desse princípio, desse diálogo, né, que Rui quis estabelecer, nós demos continuidade a isso, fazendo com que o Brasília estivesse sempre conversando com a cidade, conversando com aquelas pessoas que de fato amam essa cidade, compreendem o que essa cidade é. Então, esse é o Brasília, essa é a história. E assim a gente fez o primeiro prêmio de moda, a gente fez o evento ligado à ICMAC, a gente fez o ciclo de arte com Raul Figueira e vários artistas de Brasília. Né? A gente fez o Parangoliano com os irmãos Guimarães, que foi um outro episódio importante dessa história, em homenagem a Hélio Oiticica, que é um dos ícones da modernidade brasileira. Então, assim a gente foi construindo essa história do Brasília Shopping. Gente, que fantástico.
Muita coisa, né? Para um shopping tão novo, né? Uma cidade nova e um shopping novo. Tão novo, mas muito intenso, né? Muito dinâmico, né? Quando a Cláudia fala, construímos os eventos, e eu acho que a gente parte dessa prerrogativa até hoje, né? E a gente faz muito isso em conjunto. Trazer a nossa comunidade para dentro do shopping e ela entender a multiplicidade que é esse centro de compras, né? Quando a gente aborda cultura, design, comportamento, arquitetura, moda, a gente traz tudo isso para perto da gente, mas cria uma simbologia, uma referência afetiva, mas também uma identidade de sermos uma capital cosmopolita também. Sim. Porque a gente bebe de vários cantos do Brasil, a Cláudia falou aí dessa epopeia tão recente vivida pela gente, mas ao mesmo tempo a gente também bebe de muitas fontes do mundo inteiro. Acho que o Rui é até um exemplo disso, porque mesmo nesse pensar, e aí você me corrige se eu estiver errada, Cláudia, nesse pensar dessas curvas, desses símbolos do Brasília Shopping, ele ainda trouxe muito da cultura nipônica em muitos aspectos da construção. Então, pelo menos eu vejo isso. Então, eu vejo que aqui é isso, é um monumento global. Assim, eu fico muito orgulhosa de falar que esse shopping conversa com o todo. Pegando o gancho, Regis, que você já está falando, você está no comando aqui do shopping, né, da parte de comunicação e marketing já há 8 anos. Com essa experiência que você tem, como é que você vê a evolução da identidade de marca assim, do Brasília ao longo dos anos? Como é que você vê o Brasília usando a comunicação e o marketing para engajar com o público de Brasília e destacar tendências de moda? Então, eu estou no Brasília há quase 8 anos, mas eu estou no Grupo Paulo Otávio há quase 23 anos. Então, é muito tempo namorando o Brasília à distância, né? E entendendo como funcionam as organizações Paulo Otávio. E entendendo como a Cláudia costura a comunicação e a imagem desse grupo em Brasília e para o Brasil. Então, assim, tem 23 anos que eu tô de alguma forma, dentro dessa engrenagem. E esses últimos 8 anos são anos muito felizes da minha vida pessoal e muito da minha vida profissional. Porque eu tive a oportunidade de vir para Brasília e, de fato, exercer o meu lado mais brasiliense de ser, porque eu sou brasiliense e quando eu estava em outros shoppings, apesar de estar no Distrito Federal, nem sempre a gente bebe dessa fonte tão legítima que é estar no centro da capital. Então, logo que eu entrei, eu falei com a Cláudia, Cláudia, me ensina o que é o Brasília Shopping. E eu fui buscando essas informações das pessoas, eu fui me ressignificando, me reconectando com a cidade. Talvez me conectando pela primeira vez, porque quando eu trabalhei no plano piloto, era em outra vida, né? 20 e tantos anos atrás, né? Uhum. Então, eu tive a oportunidade. Então, os meus olhos são muito apaixonados pela essa cidade. E eu acho que não são só os meus, são de muitas pessoas, né? E eu acho que o estilo dessa cidade, as pessoas que se sentem e que se denominam brasiliense, elas têm um estilo muito próprio de si. Por mais que elas sejam múltiplas, que elas sejam diversas, a gente tem um jeito incrível, que bebe de muitas fontes, busca muito da nossa referência familiar. Eu acho que o nosso estilo está muito associado ao que vem da nossa família, né? Eu sou de uma mistura engraçada, né? Eu sou filha de paraibano com carioca, né? Uma mistura tipicamente brasiliense, né? E eu sei que eu bebo dessas duas fontes, mas eu tenho o meu próprio estilo porque ele foi cunhado a partir delas, né? Então, eu acho que o estilo do brasiliense e o estilo principalmente do público que transita pelo Brasília, ele é esse público muito orgulhoso de estar criando, de estar firmando um estilo próprio de si, seja na sua vestimenta, seja até no seu sotaque, né? Muitas pessoas perguntam, o seu sotaque é de onde mesmo? Eu falei, é daqui de Brasília. É daqui, porque ele tem tantas interferências que ele é daqui de Brasília. E a segunda parte da pergunta, falando como Brasília... Quando eu cheguei aqui, o posicionamento do Brasília já estava muito claro. O Brasília teve uma marca muito forte, um posicionamento muito forte, sempre se colocou como shopping do coração da cidade, quando a gente fala em localização, um shopping sempre completo, porque é extremamente completo, ele é um shopping cômodo, prático, mas extremamente moderno, acolhedor, resoluto, é um shopping que tem aí 4 bases, né? A moda, o serviço, a gastronomia, a cultura, é o único shopping de Brasília que tem um teatro, e Brasília, quantos
como a nossa cena cultural é efervescente. Então eu acho que a moda permeia todo esse caminho dentro de um shopping que tem um posicionamento muito consistente durante esses 27 anos, de marca, de posicionamento, de trabalho junto à comunidade, de acessibilidade. Então eu imagino que todos, assim, eu quero acreditar que todos os eventos de moda, que é o que a nossa pauta de hoje, eles são em decorrências desse grande trabalho, né, começado pela Cláudia e persistido até hoje com a Cláudia e com toda a equipe da Gabinete C, de trazer essa consistência na nossa comunicação, reforçando os nossos valores 100% do tempo. Deixa perfeita para eu passar para a Cláudia agora contar para a gente um pouco o direcionamento que vocês tiveram na Gabinete C, né, e no Grupo Paulo Otávio como todo, pensando no Brasília como ícone, né, um shopping jovem, um shopping no centro, né, no coração da cidade, um shopping muito conectado com a essência de Brasília. Que eventos vocês promoveram aqui no Brasília? Como é que foi essa história de construção do Brasília como uma referência, inclusive como um motor, né, porque quando a gente investe em trazer esse olhar para a moda de Brasília, para a identidade de Brasília, você acaba também incentivando a produção da moda local, a criação dessa cultura de moda em Brasília. Então, como é que foi a idealização de vocês em relação ao universo da moda, indo além da questão da cultura, da arte que sempre teve na essência do shopping? Mais do que a moda, a gente sempre se preocupou com identidade e estilo. A Chanel tem uma frase que eu gosto muito, que a moda ela passa, mas o estilo fica. Exatamente. Então, Perfeito. a moda passa. A moda é uma espécie de moldura passageira de um determinado comportamento. Então, por isso, o Brasília, ele tem essa identidade, porque o estilo é identidade. O estilo Brasília, né, que é essa multiplicidade de culturas, né, que ele pode ser lá, enfim, desde os pampas, né, passando lá pelo cordel, né, passando pelo samba ou passando por qualquer outro movimento cultural. Brasília é a síntese do Brasil. Ela realmente encarna o Brasil como um todo. Então, o que é essa história de estilo? Quando nasceu essa ideia de estilo, nasceu muito em função do que seria um estilo Brasília. Tudo isso aconteceu porque por um acaso, eu sou uma curiosa, uma eterna curiosa. Então, eu encontrei um livro que falava sobre o estilo Paris. E fui ver o que era aquela identidade parisiense, que é essa cidade que todo mundo ama, né? É a cidade mais visitada do mundo, né? E de repente eu descobri também que tinha o estilo Londres, e tinha o estilo Nova York, e tinha o estilo Tóquio. E aí eu me perguntei o que é o estilo Brasília. Então, em tudo isto, a moda entra como uma coisa passageira e transitória, mas o estilo é a identidade daquela cidade. Então eu acredito que esse projeto, mais do que moda, ele é uma identidade de Brasília. É mostrar quem é o brasiliense, quem são essas pessoas, né, que cultivam essa história tão recente, porque todas essas cidades que eu acabei de falar são cidades antigas. A mais recente delas é Nova York, mas as outras todas são cidades milenares. Então, cidades com uma identidade muito bem estruturada, com uma cultura muito forte. O que me impressiona é que Brasília, aos 64 anos, tem uma força maior e mais expressiva do que tantas outras, né? Então eu acredito que é o seguinte, o estilo Brasília, ele está sendo formado dessa melange, dessa mistura de Brasil e de mundo. Porque aqui nós temos as representações internacionais, todas elas, né? Das embaixadas, passando pelas instituições, estão todas elas aqui. Brasília é uma cidade tombada como patrimônio cultural da humanidade. Aos menos de 50 anos ela foi tombada. Então ela tem significados únicos. Brasília também tem o título de cidade criativa do design. Ou seja, a Unesco abraça e acolhe Brasília. E os brasilienses devem ter muito orgulho dessa história. Poucas cidades no mundo têm todas essas características. Então,
É isso que a gente quer para o Brasília Shopping, ao trazer para o Brasília Shopping a sua própria identidade, toda essa referência que é tão rara e tão especial. Então, é muito nesse sentido. O estilo Brasília é quem é você, brasiliense? Traga para nós quem você é, na arquitetura, no design, na gastronomia, na moda, enfim, aonde quer que seja. Mais do que moda, o estilo. Não é à toa que quem constrói moda é quem? São os estilistas. Exato. Então, é por aí o caminho. Fantástica. Fantástica. Tô apaixonada, Cláudia. E a gente pensa, né, que essa construção é uma construção que precisa ser muito bem pensada, né? E a iniciativa, ela vem muito no sentido de sensibilizar as pessoas, porque embora a gente esteja aqui nesse videocast conversando, né, com muitas pessoas que são relevantes dentro do cenário da moda, do cenário da arte e da cultura e dessa construção de identidade de Brasília, que estão engajadas nos seus trabalhos, nas suas posições nessa construção, para os outros, né, para fora, Brasília ainda costuma ser associada à sua função primordial, né? Quando se fez o concurso para, né, planejar o plano piloto, a função governamental como sendo o eixo, né, central de Brasília. Então, são iniciativas fundamentais para a gente bater no peito, né, e mostrar todas essas outras facetas que para a gente que trabalha e vive e respira esse ambiente são claras, mas que para muitas pessoas ainda não tem essa maturidade, né, de percepção. Então, até pegando esse gancho para perguntar para você, imagino que nessa construção que vocês têm feito na comunicação e do marketing do Brasília, insistentemente, né, colocando Brasília como sendo um foco, vocês enfrentaram muitos desafios, né? Principalmente quando a gente pensa em moda, que a gente tem um eixo que é tradicional no Brasil de produção de moda, que tem muito mercado, que tem profissionais que já trabalham já há muito mais tempo com isso. Como é que você vê, assim, nesse projeto de posicionamento do Brasília Shopping, os desafios que vocês enfrentaram para poder criar esse posicionamento, as oportunidades que surgiram desse processo de construção? Como é que você vê? Bom, eu vou falar pouquinho, porque eu acho que a Cláudia pode falar como tudo começou lá com prêmios de moda, porque eu só tô bebendo de uma fonte, de uma mina que foi estabelecida, descoberta pela Cláudia, né? Mas, assim, os últimos 8 anos têm sido anos desafiadores porque a gente tem outros lembrei do meu tempo de TCC, né? Outros stakeholders na parada, né? Sim. A gente tem aí outros players, né? Então, hoje, a gente tem competidores como o comércio, o e-commerce, como a gente tem as grandes fast fashion que vendem pela internet, a gente tem a ascensão alucinada das redes sociais, né, o marketing de influência. Então, tudo isso, e muito disso, né, já vinha num crescimento muito exponencial, e isso cresceu muito mais pós-pandemia. Então, esse é um desafio. As coisas começaram a crescer numa perspectiva que a gente precisa estar o tempo todo, eu brinco que a gente trocando a roda enquanto o carro está dirigindo, aprendendo muito, escutando, lendo, testando muito. Quando eu digo que a organização me dá a possibilidade, nos dá a possibilidade de criar e de estabelecer o estilo Brasília, que hoje a gente fala sobre moda, mas eu entendo, né, a nossa ideia é que ele seja uma plataforma mesmo de comunicação com Brasília, porque a gente tem muitos projetos que se desdobram. Esse é o segundo, porque o primeiro foi a campanha do ano do Brasília Shopping, que é o estilo Brasília de ser. Então é o segundo step, e ela vai crescer muito mais, porque a gente busca de fato criar essa identidade. E assim como a Cláudia disse do nome, eu acho que hoje o nosso mindset está virado para, além de todos esses agregados de segmento que a gente tem, o mais importante é a gente estabelecer essa conexão genuína com o público que passa aqui, que as pessoas se sintam de fato pertencentes ao shopping, e esses valores de modernidade, de ser um lugar que as pessoas se sentem também acolhidas, de praticidade, sabe, de relevância, de beleza, né? Porque o Brasília Shopping é muito belo, de lugar que você consegue tomar um café, enfim, é um lugar de conforto e praticidade. Então, assim, nesse lugar tão central de Brasília. Então, o esforço é fazer com que as pessoas queiram viver
Brasília e o Brasília Shopping da sua forma presencial. Eu acho que hoje mostrar para as pessoas que o que a gente tem aqui é muito mais significativo do que ela pode ter em qualquer lugar do Brasil, em outros shoppings, mas principalmente das redes, né? Então, os eventos de moda perpassam por isso. A gente tenta criar o máximo de ações que remetam à atualidade, mas também ações que reverenciam o que a gente faz de melhor. E o Estilo Brasília é isso. A gente está reverenciando toda a nossa história desses 27 anos e, obviamente, abrindo espaço para contar novas histórias, né? E aí a Cláudia, acho que vou pedir para ela contar, porque a história do Prêmio de Moda é fantástico e eu quero reviver muito essa história. Conta pra gente, Cláudia. Bom, gente, nós vivemos uma era muito curiosa na história da humanidade, né? Vivemos a era do espetáculo. Tudo tem que ser espetacular. Nada acontece apenas, quer dizer, o mercado, a venda, o comércio, né? Todo ele gira em torno, ele é uma consequência de movimentos que de alguma forma encantem e impactem as pessoas. Então, nossa tarefa, né, desde os primórdios, sempre foi exatamente essa: encantar. Encantar e atrair pessoas a partir daquilo que de alguma forma tenha significado para elas. E o Prêmio de Moda Brasília Shopping nasceu em 2001. O shopping nasceu em 97, ele tinha 4 anos. Né? Então, foi uma forma de a gente marcar a relação do Brasília com a cidade de Brasília, estimulando os talentos da cidade. Então, teve o primeiro prêmio, o segundo prêmio e o terceiro prêmio. O mais importante disso é que o prêmio, ele não só ele dialogava com os talentos da cidade, mas nós validamos o prêmio, que são estratégias muito sutis, né, dos jogos, né, da vida. Nós trouxemos referências nacionais. Então, nós abrimos o Prêmio de Moda com uma belíssima exposição do Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga é Ronaldo Fraga. Né? Então, indiscutível pelo talento, pelo que ele representa na história do estilo Brasil. Né? Conosco estavam Foz Hatten, estava Érica Palomino, estava Cristina Franco, entendeu? Ercovitch. Todos eles vieram ver o que era essa história que Brasília estava oferecendo. Então, foi muito bonito, foi muito bom. A Gringo Cardia veio aqui fazer nada mais, nada menos que a cenografia do segundo Prêmio de Moda, cujo tema era Semana de Arte Moderna de 1922. Para cada prêmio a gente tinha um tema. Então, foi muito expressivo, muito impactante, muito importante para a cidade. Né? Esses dias até eu soube que... Como é o nome dela que eu esqueci? A sua amiga que está fazendo um projeto junto também. A Duda. A Duda. A Duda então, Maia. A Duda Maia era uma menina de 15 anos naquele momento e ela quis se inscrever. Você vê que, olha que coisa bonita, aquilo me deixou extremamente feliz. Ou seja, o Prêmio de Moda contagiou pessoas as mais diversas da cidade de Brasília. E dali para frente, obviamente, às vezes a questão econômica, muitas vezes ela interfere, né? Nem sempre você consegue bancar projetos. O projeto foi ganhando um escopo tão grande, né? O Brasil estava interessado naquele projeto, né? Enfim, outros prêmios existiam, Brasil afora, especialmente São Paulo, que é uma grande praça, é uma praça muito rica, não é? Diferente, a economia paulista. De muitos patrocinadores, né? Existe uma diferença. Brasília ainda é uma cidade que vive muito da economia do poder central. Sim. Então, isto é um impedidor na estrutura da cidade. Então, eu acho que vale até um chamamento a todas as entidades de classe, especialmente as entidades ligadas à economia do Distrito Federal. Acordem, a cidade é de vocês. Sim. Vocês fazem a cidade. E isso é muito importante. Então, até o PIB da cidade pode crescer. Sim. Nós já sabemos muito bem que o PIB do mundo gira em torno da cultura. 6,1% do PIB econômico do
planeta, segundo a Unesco, dados desse ano, gira em torno da indústria criativa. Então não é possível que as pessoas ainda não compreenderam que na era do espetáculo, os grandes eventos é o que geram riqueza. Visibilidade, né? Riqueza, inclusive riqueza real, palpável. Nós estamos falando aí, inclusive, os dados são impressionantes. 30 milhões de empregos no mundo giram em torno da indústria criativa, isso é dado da Unesco. Agora, de 2024, que para pessoas da faixa etária de 15 a 29 anos. Olha que maravilha, uma nova geração que pode, de fato, ter oportunidades de trabalho. Então, gente, a indústria criativa, ela gera riqueza real. 6,1% do PIB mundial, gente, não é pouca coisa, né? Estamos falando de PIB mundial. Então, é isso. Então, eu entendo que eventos como esse, de alguma forma, eles agregam valor. Não só para todos os lojistas que estão aqui, eles agregam valor para a cidade, eles agregam valor para as pessoas que criam, que fazem a diferença do ponto de vista do seu trabalho criativo. Que a gente chama de soft power, né? Eu tive recentemente no Rio to See. O dia que o mundo acordar da força, né, desse soft power, realmente a gente vai muito mais longe. Com certeza. A geopolítica tem que evoluir, né, em relação a isso. Mas tem eu acho que é isso. Se a gente pudesse criar uma virada de chave do empresariado de Brasília, de outras organizações que não são as políticas, as públicas, a gente conseguiria fazer muitos eventos, muitas ações, a gente conseguiria fazer muita coisa, entender que essas marcas podem sim se associar a eventos que promovam esse orgulho de estar na cidade e que as marcas aparecem sim, que elas ganham valor, né, que elas são associadas às coisas positivas. É um chamamento, a gente tem que engrossar esse couro. E eu acho que é uma construção também, né, geracional. É um processo, eu sou filha de funcionário do Banco do Brasil, hoje aposentado, né? Então eu cresci escutando que ser servidor público, estabilidade. E o mundo não é estável. Exato. O mundo é instável. Alguém podia imaginar que a gente teria um Covid, ou que a gente teria uma dengue, ou qualquer outra. Ou seja, o mundo é um desafio eterno. Com certeza. Enfim, esse desafio cabe a todos, empresários, artistas, cidadãos, enfim, estarem unidos no mesmo pensamento. Juntos somos mais. E o que as pessoas precisam? Todo mundo quer felicidade, dinheiro no bolso, não é isso? Enfim, e viver bem. Então, tudo, na verdade, gente, gira em torno de uma coisa muito simples, né? Relações. Boas relações. Boas conexões. Você vê, o Prêmio de Moda nos trouxe aqui a turma de São Paulo, que se encantou com o projeto, todo mundo abraçou o projeto. Eu tive recentemente no aniversário da nossa querida Macedo, Marisa Macedo, né? Ronaldo Fraga veio aqui, pessoalmente, para celebrar a Marisa, que aliás é uma pessoa que a gente precisa trazer aqui. Vamos trazer ela é uma figura extraordinária. Marisa Macedo Soares é um ícone da nossa cidade. É uma figura forte, expressiva, com uma capacidade de reflexão única e maravilhosa. Então, enfim, quantas histórias bonitas a gente tem para contar e viver, né? Sem que dúvida. É isso que é o mais importante. Bom, para a gente fechar, né, a nossa conversa hoje, falamos muito sobre passado, todo esse caminho que vocês pavimentaram na construção do Brasília como sendo essa referência, né, para o Brasil, do que a gente tem aqui na nossa cidade. Falamos do presente, né, o que é esse projeto do Estilo Brasília. Agora vamos falar um pouquinho de futuro. Como é que você vê, Cláudia, assim, o futuro do Brasília, esse projeto que reflete um pouco da maturidade que a gente tem agora, né, para falar sobre identidade de Brasília. O que você pensa para o futuro, assim? Para o Brasília Shopping, para esse projeto do Estilo Brasília? Conta um pouco, o que fervilha aí na sua mente criativa? Falar de futuro nesse mundo em transformação 24 horas é um pouco ousado. Mas eu diria que, enfim, eu acho que nós, seres humanos, como eu comecei dizendo no começo dessa nossa conversa, somos os mesmos, as nossas necessidades são as mesmas. Nós queremos sonhar,
nós queremos viver bem. Nós queremos ter uma identidade de cidadão que nos orgulhe. Isso nós não vamos perder. Isso é parte da nossa existência. Ser humano é desejar o bem, o bom, o belo, o que encanta, o que nos faz feliz. O resto é consequência, são adaptações. Então, o que eu vejo para esse futuro do Brasília Shopping, eu tenho certeza que esse é um projeto que vai engajar muitas pessoas interessantes, assim como eu tive a oportunidade de ver no Fórum de Designer, que aconteceu agora com a turma da ADEGRAF, que, aliás, amanhã está assumindo, né, a Torre Digital como um projeto deles para fazer da Torre Digital um espaço em Brasília para a cultura de Brasília, para o design, para a arquitetura, para o que existe vivo e intenso nessa cidade, num lugar maravilhoso, desenhado na prancheta do nosso talentosíssimo Oscar Niemeyer. Nós assistimos aqui agora o evento do Design Week, né, organizado, um projeto lindo, trouxe designers de Milão, brasileiros, né, trouxe designers de Brasília. Aliás, eu descobri figuras maravilhosas. Conexões incríveis entre pessoas de lá e de cá. Então, eu vejo que é o seguinte, o mundo pulsa, o mundo está pulsando, a cidade pulsa, a cidade é viva, porque nós estamos aqui, gente, vivos, conversando, sonhando um futuro. Então, o futuro é o nosso sonho, é o nosso desejo. Então, para a Brasília e para cada um de nós, esse futuro a gente está construindo agora. Fantástico. Rê, conta pra gente, assim, você que tá à frente desse... Assim, eu acho que a Cláudia falou tudo, super sintetizou. Eu tenho colocado uma expectativa dentro dessa plataforma Estilo Brasília. O Brasília acabou de fazer 27 anos e a gente tem tantos planos, tantos projetos. E aí eu fico imaginando a Brasília daqui a pouquíssimo tempo fazendo 30 anos, né? Então a gente tem muita coisa para criar, consolidar e celebrar. Então é muito sonho em 2 anos e meio. E muitas possibilidades, isso é o que é mais instigante e animador. Possibilidades de realizar. Então são sonhos realizáveis. Alguns nem tanto, não do tamanho que nós queríamos, às vezes, e muitos outros são maiores do que a gente conseguia pensar por conta das imensas conexões que a gente faz, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que o brasiliense tem, que o Brasília tem. A gente é muito bom de abrir espaço para conversa, muito bom. Desde o primeiro dia que eu me coloquei a falar do Estilo Brasília nessa pedacinho de moda, eu estou muito impressionada com a receptividade das pessoas com quem eu falo. Sejam os lojistas, sejam os designers. Ontem eu fiz uma reunião com professores de moda, sejam com todas as instituições como SESI, SEBRAE, SESI Lab, Senai, Senai Cedict, SEBRAE, FEComércio. Enfim, eu sinto mais do que uma boa vontade, que só por si só isso já seria maravilhoso. Uma paixão da gente, de fato, ser uma coisa da iniciativa privada, um orgulho de ser brasiliense, sabe? De fazer com que essa cidade realmente pulse de forma independente dos organismos públicos e a gente seja uma cidade que, de fato, a gente já faz. A gente tem muitos talentos aqui. A Cláudia estava falando do Brasília Design Week. Eu fiquei muito encantada com a programação e com as conexões entre as pessoas. E toda vez que a Gabinete me traz uma campanha de início de ano, né, a gente tem sempre uma campanha institucional, sempre aponta pessoas para desenvolverem, fotógrafos, design gráficos, pessoas da área de audiovisual. São todas pessoas que fazem trabalho aqui no Rio, São Paulo, em Milão, tá no MIT. É impressionante, é pra gente ficar muito orgulhoso de tudo que a gente produz nessa cidade, né? Então eu vejo que a gente tem um futuro muito feliz. As dificuldades, elas existirão sempre. Eu também acho que a gente reclama mais, mas a gente também é mais resiliente, né? A gente reclama menos e continuar sendo resiliente. E criar, acho que a gente precisa criar espaço para poder sonhar.
Assim, né, desatar os braços e falar que a gente pode fazer e ir atrás desse sonho. A gente começar a se adaptar e buscar pessoas. Eu acho que o Brasília tem esse poder conciliador, agregador. Então é isso, tem muita coisa boa para vir aí. Começando pelo estilo, a gente começou com uma campanha linda no início do ano, que é uma ode aos monumentos da cidade com as pessoas, e entre eles o nosso 37º monumento. E usando e abusando da palavra estilo, porque é isso, podem as outras coisas irem, mas nós ficamos. Né? Agora estilo Brasília no segmento de moda, mas a gente tem muitos projetos lindos aí. Então acho que vai ser demais, assim, todo mundo tem que ficar muito atento à comunicação do Brasília. Eu acho que não tinha outra conversa pra gente começar esse videocast. Foi muito inspirador ouvir de vocês. Eu acho que uma palavra que passa por todas as falas de vocês é paixão. Eu vejo muita paixão em cada projeto, em cada ideia que vocês tiveram durante esse tempo todo. E eu acho que isso é o que move, né? É o que move a gente para realizar os sonhos. Então, eu acredito que essa conversa foi a melhor conversa para a gente startar esse videocast e mostrar para as pessoas de Brasília o que elas podem esperar do Estilo Brasília, que vai ser esse evento incrível, evento movimento, na verdade, isso né? Mesmo. Que vai acontecer no final de setembro. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, todas as falas. Eu acho que Obrigada, a gente teve um registro aqui para a posteridade do que é o Brasília Shopping, o que é a potência desse lugar. E queria que vocês deixassem uma mensagem final, já que vocês são as mentes, né, que estão por trás desse projeto, um convite para as pessoas, para o evento. Fala aí, Cláudia, o que você acha? Bom, enfim, eu acho que nós, brasilienses, eu não nasci aqui, mas eu sou uma brasiliense de alma, espírito e coração. Brasília é a maior referência que esse país poderia ter da capacidade transformadora dos brasileiros. O Brasil é outro Brasil a partir de Brasília. O Brasil não só abriu suas fronteiras, mas ele abriu a mente, os talentos. Brasília, ela nasce de uma confluência, para mim, das mais maravilhosas desse universo, que é a confluência de Juscelino com Oscar, com Lúcio, com Bruno Giorgio, com Atos Bulcão. Meu Deus, quantos talentos juntos! Nós temos que realmente ter muito orgulho dessa cidade. Essa cidade é eu detesto, eu não gosto mais da palavra única. Eu prefiro que ela seja uma palavra esplendorosa. Isso é verdade. Ela é esplendorosa. E ser brasiliense é isso. Né? É amar toda essa história e continuar construindo essa inovação, essa ousadia, essa capacidade de transformar e gerar o belo, sempre com muito respeito, com muita humanidade e muita generosidade, que é o que foi feito para que Brasília existisse. Então, ser brasiliense é um grande orgulho. Sem dúvida, sem dúvida, é isso. Então eu espero todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. O Estilo Brasília vai contar muito dessa história que a gente se orgulha muito de viver. Eu acho que o Brasília tem essa missão de reviver a história, não só do Brasília, mas de Brasília, o máximo possível, porque essa história precisa estar bem viva nos nossos corações, para que essa paixão continue a pulsar de uma forma muito forte ainda. Mas no dia 25 e 26 de setembro, durante todo o dia, é uma quarta e uma quinta aqui no Brasília Shopping, nós vamos ter uma série de desfiles, uma série de talks maravilhosos, com vários temas, com autoridades em vários assuntos. A gente tem plataformas, pilares incríveis, né? A gente vai falar sobre inclusão, autenticidade, diversidade, tecnologia, inovação, pensadores de moda, enfim. A cada dia serão 5, 6 talks, são 2 dias muito intensos de programação, além de toda uma perspectiva de ativações das lojas. Muitos parceiros trarão também algum tipo de atividade que acontecerá no shopping. Então eu prometo que esse dia a gente vai respirar Brasília e o Brasília Shopping com muitas tribos aqui dentro que amam moda e que amam comportamento, que amam design.
Enfim, gente, eu espero que vocês estejam apaixonados, como eu estou, por essa conversa, por tudo que a gente falou aqui. E espero que estejam todos presentes nesse evento para a gente ecoar, né, essa paixão, esse orgulho de ser brasiliense, Brasil afora. Isso Muito mesmo. obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Eita.